recapitulando um pouco do que eu disse no vídeo anterior, você, ser humano, nós precisamos entender a experiência humana para viver bem. Nossa experiência, nosso viver, não é como o viver do animal nem do vegetal, que consegue viver bem sem entendimento. O ser humano precisa entender a si mesmo, entender a experiência humana que ele está tendo para poder viver bem. Dentro desse processo de entendimento, de produzir entendimento, a gente usa o raciocínio, a gente questiona, a gente se pergunta sobre o que é ser humano, o que é viver uma experiência humana. Dentro dessas perguntas, a gente pergunta por quê. A pergunta por quê, ela é um tipo específico de investigação. A gente pergunta por quê quando a gente quer entender a causa da coisa. Então, por que galinha bota ovo? Por que grama é verde? Por que chove em determinada época do ano e na outra não chove? Por que assim e não assado? Por que isso? Por que aquilo? Quando a criança está na fase do porquê, é um inferno, né? Porque ela quer saber a causa de tudo. E então a pergunta é por quê? Agora, quando a gente quer saber a causa de uma coisa, isso implica que a gente está experimentando um efeito, mas não entende a causa, desconhece a causa. Há uma história famosa, provavelmente ilustrativa, mas que ajuda bem a entender isso, é a história de Isaac Newton, quando ele foi pensar a lei da gravidade. Então ele estava lá debaixo da árvore da macieira e caiu uma maçã na cabeça dele. E aí ele perguntou, por quê que caiu essa maçã? Ou seja, ele experimentou um efeito, né? A maçã caindo, e foi procurar uma explicação, um entendimento sobre o porquê das coisas caírem. Então, o porquê é quando a gente experimenta um efeito, mas não entende a causa. E aí a pergunta é inevitavelmente por quê? Por que isso está acontecendo? Então agora a gente vai entrar num porquê mais específico ainda, que é o porquê da nossa realidade. Por que a sua realidade é como é? Por que a sua experiência é essa, exatamente essa, desse tipo? Qual é a causa? O que faz com que a sua experiência seja assim? Por que você vive essa realidade? Por que o seu viver é assim? Por quê? Qual é a causa? É isso que a gente vai entender agora, nos próximos vídeos, mais um passo, ok? Até o próximo vídeo.